Rodrigo, eu queria que você esclarecesse também certas sutilezas jurídicas, não é? Desse caso, é que o Fernando Sarney, recentemente, antes do fim do ano, ele suspendeu o embargo à publicação. O que aconteceu e por que isso não permitiu que o jornal se liberasse? Você podia dar as explicações necessárias aos nossos telespectadores? Claro, Diniz, claro. O Fernando Sarney desistiu do processo da censura, claro. Havia passado todo aquele turbilhão que envolvia o senador Sarney no Senado, a crise já havia amainado, e depois disso, no último dia do ano judiciário, em 2009, o Fernando Sarney foi à Justiça e disse que estava desistindo do processo da censura. Só que tem um detalhe, o Estadão, como contraparte no processo, precisa concordar com a desistência. E a direção do jornal, então, decidiu que o Fernando Sarney ele não pode decidir quando começa e quando termina a censura. A direção do jornal entende que precisa levar esse processo até o final, que a Justiça precisa julgar o mérito. Que essa questão seja, de uma vez por todas, definida na Justiça e que o Estadão, no fim das contas, tenha ganho de causa. Porque essa questão ela transcende agora essa briga do Fernando Sarney com o jornal. O Diniz passou a ser uma questão de interesse da mídia como um todo e da sociedade brasileira, que é a principal interessada. Doutora Márcia, tem uma pergunta de Ilhéus, Bahia, da Valéria Andrada. Ela pergunta como fica a situação de uma pessoa difamada pela imprensa. O direito de respostas não é falho no Brasil? E aí acrescento eu, sobretudo agora que a lei de imprensa foi praticamente anulada, foi integralmente anulada, deixou um vácuo aí no tocante ao direito de resposta, que aliás a Escola de Magistratura, lembro que li no Globo uma matéria que estavam querendo encontrar uma saída para não deixar esse vácuo com relação... Sim. O fato da lei, de não haver mais uma previsão legal para o direito de resposta, sem dúvida, ele continua existindo, porque é a obrigação da imprensa dar voz à parte que está sendo mencionada, todas as partes que estão sendo mencionadas numa determinada reportagem. E se por acaso a imprensa não fizer isso voluntariamente, basta a pessoa recorrer ao Poder Judiciário, que ela terá direito, sim, a expor o seu ponto de vista. Mas isso raramente vai ser necessário, ou seja, raramente vai ser necessário que a parte venha à justiça, porque os grandes veículos de comunicação geralmente fazem isso voluntariamente, até para dar credibilidade às suas próprias matérias. Né? Como é que você vê, Chico Otávio, toda essa questão, esse imbróglio da lei de imprensa que foi revogada de uma forma, eu acho, um pouco subjetiva demais, que não se pensou que havia algumas coisas que precisavam ser preservadas e depois implementadas, porque para não deixar o vácuo que existe nesse momento, né? Diniz, eu acho que naturalmente vai haver uma regulamentação desse processo, tá? Agora, isso não significa que as coisas estejam aí liberadas. Nas campanhas eleitorais, há uma profusão de decisões de direito de resposta que os jornais são obrigados a cumprir. Isso aí eu acho até que de uma forma exagerada, né? A gente hoje está tentando aqui encontrar alguns mecanismos para que isso não engesse a nossa cobertura. Certamente vamos enfrentar o problema agora em 2010. Eu lembrar também o seguinte, que essa coisa do direito de resposta, de você oferecer um espaço numa página impressa, isso está um pouco superado pela própria evolução da tecnologia. Hoje, a parte atingida por alguma reportagem tem condições de se defender em tempo real. Hoje o cara entra ali no site do jornal e se defende. Quando ele próprio não cria o seu site, tem aí o exemplo da Petrobras, né, que lançou um blog, e isso gerou uma polêmica, mas, de certa forma, é um espaço que ele está conquistando aí para também se defender, e isso não deve ser desconsiderado. Tem aqui de João Pessoa, o Joca Ibaí,
Ele pergunta para você, Chico, e estamos com pouco tempo. Vou rápido. Seja breve. No Nordeste, o coronelismo ainda é muito forte. Ele é de lá. E no Sudeste, qual é a força política sobre a imprensa? Olha, eu acho que hoje os grandes jornais têm uma relativa independência, né? A receita publicitária desses jornais do Sudeste garante a esses jornais uma certa independência. Mas também existe coronelismo em alguns setores da imprensa na região Sudeste, né? A gente não pode pensar só na imprensa da região Sudeste baseada nos 3 grandes jornais do país. Existe também esse problema aqui. Doutora Márcia, para encerrar essa reflexão coletiva, não é, que fizemos todos sobre essa situação, a senhora acredita que, e aí é mais uma coisa subjetiva, a senhora acredita que nós vamos poder ultrapassar essa coisa estacionária que é a justiça, não é? A justiça brasileira, ela não consegue passar a impressão de velocidade, de celeridade, com isso ela fica injusta, não é? A justiça tardia não é justiça, né? Mas eu acho que nós já estamos criando cada vez mais mecanismos para sermos mais céleres, estamos tendo cada vez mais cobranças. Agora mesmo nós acabamos de sair de uma meta 2 do CNJ, que foi julgar todos os processos que tivessem dado entrada até 2005. Quer dizer, estamos fazendo uma informatização imensa da justiça, mas também nós temos que ver o seguinte, o crescimento dos direitos das pessoas e a informação que as pessoas hoje têm sobre os seus direitos fizeram com que a demanda aumentasse muito. Felizmente. Isso é democracia. Exatamente. Foi uma piora que representa um grande ganho, né, social. Quero agradecer a presença da juíza Márcia Cunha e dos jornalistas Chico Otávio e Rodrigo Rangel. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pela internet e pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.